Ministros do Supremo Tribunal Federal, em destaque aí o Alexandre de Moraes, o Marco Aurélio de Mello, o Celso de Mello, e foram esses os ministros que avançaram contra o presidente, né? Sim. Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. São os homens que estão tentando compor aquilo que o Fernando Henrique chamou do governo compartilhado, numa entrevista preparatória que ele deu à opinião pública nacional no dia 20 de abril do mês retrasado, às páginas 6 do Estadão. Ele falou que o presidente não governava mais, que nós vivíamos um parlamentarismo branco, que mandava no Brasil o Rodrigo Maia, já chamado de primeiro-ministro, mandava no Brasil o Alcolumbre, mandavam os ministros do Supremo, e que só faltava o apoio popular da rua para que se propusesse o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nesse mesmo dia, nas capas amarelas da Veja, 20 de abril, o Rodrigo Maia dá uma entrevista sendo chamado de primeiro-ministro. E ele todo pimpão, todo vaidoso, todo redondo, né? Todo inflado, igual um Zeppelin, ele aceitou ser chamado de primeiro-ministro e cometeu um equívoco gravíssimo, a meu ver, porque ele, sendo presidente da Câmara dos Deputados, ele não poderia atacar o ministro da Economia, porque isso tem reflexos imediatos nos juros, não é? Na subida dos juros, na queda da Bolsa, na subida do dólar, e ele, sem pensar nisso, e ele não é criança, ele é um economista, filho de um grande economista. Ele atacou, disse que o nosso ministro Paulo Guedes não é um homem sério. Ué, se o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil diz na Veja que é lida por todo investidor nacional e internacional, que o ministro da Economia não é sério, ele quer o quê? E ele vem na mesma toada do discurso do Fernando Henrique, dessa conspiração para fazer aí o impeachment do presidente. Quando eu li aquilo, eu falei, o Fernando Henrique está armando, porque eu conheço o Fernando Henrique, o problema é a convivência. Eu ajudei ao Fernando Henrique a construir o impeachment contra a Dilma e estive contra o Fernando Henrique quando eu defendi sozinho, aqui no Rio de Janeiro, o presidente Collor daquele impeachment que ele, Fernando Henrique, também coordenou. Então, como é que ele faz a coordenação? Primeiro, ele faz a coordenação na mídia, ele faz o que hoje a mídia nacional faz, toda ela agredindo o presidente. O presidente não acerta nunca. Se ele dá até logo, ele está fedendo porque não trocou de desodorante. Se ele come o cachorro-quente na carroceria, na carrocinha, ele está comendo o cachorro-quente na carrocinha que está usando máscara. Ele não podia comer o cachorro-quente. Se cumprimenta o povo, é criminoso que pode estar passando coronavírus. Se abraça o povo, é criminoso de novo. Quer dizer, é uma coisa assim que não cessa, e não tendo argumento nenhum, é essa mesquinharia que a mídia nacional coordenada faz todo mundo igual. Você abre o Globo, o Estadão e a Folha, todo mundo igual. Você vê a CNN, você assiste a Band, você assiste a Globo, é tudo igual. Há uma voz uníssona numa tentativa de desestabilizar e de desequilibrar o presidente Jair Bolsonaro. Depois, o presidente Fernando Henrique tentou a união dos partidos, juntar os partidos para permitir o impeachment. Isso é uma coisa difícil, 3/5 na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Como ele não conseguiu a opinião pública, ele não conseguiu o povo na rua, ele refluiu. A Constituição de 88, ela deu duas aberturas importantes para o poder legislativo e o judiciário. O judiciário tem contra si uma arma contra o executivo. Qual é? Uma ação penal. O legislativo tem uma arma. Qual é? O impeachment. Então desequilibra o jogo, faz uma intervenção, avançaram sobre o executivo. Eles tentaram primeiro esse impeachment, que, visto que o povo foi para o lado do presidente, o Fernando Henrique e o seu aprendiz de feiticeiro, que é o Rodrigo Maia, refluiu.
refluído. Agora estão tentando uma ação penal, qualquer ação penal que seja, pelo motivo mais fútil, mais leviano, que o Celso Melo está relatando aí, essa acusação vazia, essa denúncia vazia do Moro contra o presidente, que ele haveria intervindo na Polícia Federal, quando ele tem todo o direito de nomear o ministro, o diretor-geral. Quem pode o mais, pode o menos. Pode nomear o superintendente do Rio, de São Paulo, de Minas, quem ele quiser, porque é um princípio constitucional consagrado. Quem pode o mais, se eu posso nomear o ministro, eu posso menos. Eu posso nomear o superintendente, o diretor-geral, mas a própria lei ordinária garante isso a ele. Aí fica essa moeção contra o presidente, tentando desestabilizá-lo, incompatibilizá-lo com a opinião pública. Só que isso provocou um efeito contrário. Os bolsonaristas se uniram, ficaram mais fortes, estão assim mais fortes na rua, mais fortes na mídia social, em defesa do presidente. Como o partido político que age hoje contra o presidente é o Supremo Tribunal Federal, que é desgraçadamente uma herança maldita dos governos do PT e do PSDB, é um puxadinho da esquerda. O Supremo é um puxadinho da esquerda. O Supremo tem subido o tom contra o presidente, tentando impedir que ele ponha em prática os compromissos assumidos com seus eleitores na eleição e tentando arranjar de qualquer jeito um crime contra o presidente dentro do Supremo Tribunal Federal, porque a tramitação de uma ação penal no Supremo é muito mais fácil de obter licença na Câmara dos Deputados do que o impeachment que entre na Câmara dos Deputados pela OAB, pela ABI, esses braços que existem hoje, que são braços da esquerda, braços do PT, não é? Então eu vejo que há um movimento constante, a ponto do ministro Alexandre de Moraes pegar 29 pessoas, e eu me incluo nisso. Nós dois. Você também, nós somos apoiadores do presidente Bolsonaro e escrevemos na nossa mídia social em favor dele, por ele, porque nós não podemos permitir que o presidente Bolsonaro, que sintetiza, que agrega, que adita a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa maneira de pensar, o nosso pensamento, ele que traduz o nosso sentimento religioso, o nosso sentimento familiar, a nossa crença na justiça, a nossa crença na liberdade, na democracia. Nós não podemos permitir que esse homem sucumba. Então nós temos que lutar forte ao lado dele, porque está todo mundo formando corrente do lado de lá. Aí eu já fui surpreendido em casa aqui, em Comendador Levi Gasparian, onde estou retirado por causa da pandemia, que é uma oncologista do meu médico clínico, aguardando passar para eu voltar para Brasília para poder trabalhar, porque nós estamos parados. E nós estamos escrevendo em defesa do presidente. A Polícia Federal esteve aqui 3 vezes. Uma vez para revistar minha casa, para ver se eu tinha computador, se eu tinha arma de fogo grande, fuzil, metralhadora, para ver se eu estava numa ligação, isso tudo por ordem do Alexandre Moraes. Eu li o mandado, eu tenho um mandado do Alexandre Moraes, não é uma iniciativa da Polícia Federal. Se eu tenho grupo, se eu me relaciono com grupo, se eu recebo dinheiro, se eu uso robô para impulsionar, se eu recebo dinheiro para defender o presidente, dinheiro privado, dinheiro público, tudo numa cabeça doentia de um homem doentio, que é o Alexandre Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele acha que todos nós somos como os ex-clientes dele, do PCC, do primeiro comando da capital, que reúne o grupo criminoso mais perigoso do Brasil e o mais milionário grupo criminoso, porque traficar entorpecentes em São Paulo faz um poder econômico monstruoso. Eles são donos de postos de gasolina, de restaurantes, de bares, de mercados, tudo para lavar dinheiro. E ele foi o advogado do PCC, então julga todo mundo pela régua dele. Ele acha
na audácia dele de pensar, porque ele pensa com a audácia dos clientes que foram dele, dos clientes que ele teve, ele tem a mesma audácia dos homens que fizeram dele advogado, não é? Ele pensa que todo mundo é igual, mede a gente pela mesma regra. Estão ameaçando, o Felipe, o presidente da República, querem julgá-lo no chão. Doutor, para o nosso seguidor entender, e se eu tiver errado, o senhor me corrija. Existe, então, uma articulação, uma união de forças de alguns partidos que querem derrubar o presidente Bolsonaro. Basicamente, PSDB, DEM, se uniram com a esquerdalha, que destruíram o nosso Brasil nos últimos anos, e estão usando os seus diversos braços, seja na grande mídia, seja dentro do Congresso Nacional, ou dentro do STF e das nossas demais cortes jurídicas, para tentar derrubar o presidente Bolsonaro da forma mais rápida possível. Antes, o plano desse grupo era um impeachment, mas, como o senhor disse, o povo foi para a rua. Foi para a rua não para pedir o impeachment do Bolsonaro, mas para defender o nosso presidente Bolsonaro. E agora, essa união de forças, ao que nos parece, se deslocou para o STF e agora o TSE, uma vez que o Alexandre de Moraes também assumiu a vaga no TSE na data de ontem. É isso mesmo? É isso mesmo. E o Luiz Barroso, que proibiu que ele expulsasse daqui os 32 diplomatas comunistas da Venezuela, a pedido de um deputado do PT do Rio Grande do Sul, o Alexandre de Moraes deu uma ordem, um mandado de segurança, impedindo que se executasse uma ordem perfeita e acabada do presidente da República e do Ministério de Relações Exteriores. No Supremo, você tem 11 ministros de esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro. No STJ, no Superior Tribunal de Justiça, dos 31 ministros, 26 são ligados ao PT, foram nomeados pelo PT. E no Tribunal Superior Eleitoral, dos 7, 6 são nomeados pelo PT. Quer dizer, o presidente está numa brutal minoria. São juízes progressistas, são juízes marxistas, são juízes maoístas e que querem impedir um governo conservador e de direita de colocar na prática o seu ideário, o seu compromisso com o seu eleitor. Algumas pessoas, doutor Roberto, dizem o seguinte: mas como que o Roberto Jefferson tem todas essas informações? Como que o Roberto Jefferson sabe disso tudo? O senhor pode comentar um pouco para a gente disso? Eu tenho um Twitter, onde tem 130 mil seguidores. Eu cheguei a 300 mil seguidores, mas eu adoeci, infelizmente, tive um problema aí que me levou a várias cirurgias, e eu tive que deixar o meu Twitter vim caindo. Hoje estou com 130 mil, que é um bom número, mas eu cheguei a 300 mil seguidores no Twitter. E tenho dado aí 58 milhões de interações, que é muito forte. Por que eu sempre tive isso? O blog do Jefferson sempre teve uma audiência muito grande, um peso muito grande. Eu leio a mídia, está aqui em cima da minha mesa, ó. Jornal Globo, Jornal Valor, Jornal Estadão, Jornal A Folha, vejo TV, ouço rádio, tudo cedinho, na madrugada. E aí faço uma leitura, como fiz durante os meus 6 mandatos de deputado federal. Eu tive 6 mandatos consecutivos de deputado federal no PTB, pelo PTB. Eu li a mídia de manhã cedo e já sabia para onde ia o fato político daquele dia. E eu consigo interpretar na leitura da mídia essas articulações dos velhos